Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro vídeo de alinhamento sobre os grupos familiares do céu. O nosso céu, que significa colmeia evangelística no lar, continua. E nós queremos fortalecer o céu da nossa amada Gerizim. A ideia, então, com os grupos familiares, através do céu, é fazer com que os irmãos de Gerizim sejam mutuamente pastoreados. Eu acredito muito, de verdade, que o Evangelho ele é relacional. Em João, no capítulo 1, versículo 14, nos ensina de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, ele como Deus se fez carne e ele decidiu vir habitar, coabitar, tabernacular, andar, se tornar carne para poder vir ao nosso encontro, para nos salvar. O Evangelho, então, como Jesus nos ensina, ele é relacional. E se você lembrar exatamente dele com os seus discípulos, ele teve um relacionamento de amizade, ele tinha muitas pessoas em volta dele, muitos discípulos, ele escolheu 12, tinha 3 que eram mais próximos e João, era quem reclinava a cabeça no seu peito. Esse relacionamento que Jesus Cristo ensinou e deixou para a sua igreja, nós precisamos continuar propagando. E o pequeno grupo, o grupo familiar, que não é célula, que nunca será uma célula, mas sim um pequeno grupo de ajuntamento e de cuidado mútuo, de pastoreio mútuo, tem a intenção de tornar esse evangelho relacional cada vez mais próximo uns dos outros. Gerizim precisa disso, toda igreja precisa disso. Onde as pessoas, quando faltam, a gente dá falta, a gente sente falta, a gente liga para essas pessoas. A ideia do grupo familiar para Gerizim é fazer com que a gente tenha reuniões que sejam itinerantes, que podem acontecer na casa dos líderes, como também podem acontecer na casa de outros membros, irmãos da igreja. Essas reuniões, inicialmente, serão com os irmãos da própria igreja, mas nós também teremos reuniões que vão acontecer na casa de pessoas não crentes, ou de trazer esses não crentes para dentro da nossa casa, para dentro do nosso convívio, para dentro do nosso grupo familiar, para o nosso céu, e fazer com que essa pessoa passe a ter um relacionamento conosco, com o Senhor, por quem o Senhor é. Essas reuniões são reuniões de acolhimento, reuniões que vão fazer com que os membros se sintam acolhidos, participando. A gente vai tratar de assuntos que os líderes vão facilitar entre todos os membros participantes, para que automaticamente todos possam participar, se envolver e crescer no conhecimento da palavra e também no cuidado uns com os outros. Esse evangelho relacional que serve também para cuidar mutuamente uns dos outros, quando alguém faltar, quando alguém adoecer, nós vamos saber. A gente vai ter um grupo específico dos líderes dos grupos do céu, aonde vou estar dentro desse grupo. E a gente vai poder saber rapidamente quando alguém faltou, quando alguém está doente, quando alguém precisa de ajuda. E os líderes vão ter um grupo de WhatsApp, onde eles vão ter contato diário ou semanal com todos esses membros. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho e vamos fazer exatamente o que Jesus Cristo nos outorgou quando Ele nos dá a grande comissão de fazer discípulos. Esse é o papel: discipular, cuidar, amar mutuamente as pessoas, e esse discipulado ele vai ser intencional. O grupo familiar tem esse papel e esse caráter de discipular mutuamente uns aos outros também. Por fim, e não menos importante, o papel do céu, que sempre foi de levar o evangelismo de impacto, vai continuar. Nós vamos ter o evangelho relacional, vivido cotidianamente, semanalmente, mas vamos ter um dia onde você vai poder marcar para que os membros do grupo possam trazer visitantes para dentro da sua casa, onde você vai estar falando com eles e pregando também para eles.
Vocês podem também, nós vamos poder marcar para que esse dia desse grupo seja na casa de um visitante, na casa de alguém que você queira visitar pessoalmente, o primo, o parente, o vizinho de um dos membros do seu grupo. Esse grupo vai se tornar o seu pequeno grupo. É tornar a Igreja Batista Monte Gerizim em uma igreja pequena dentro da sua casa, aonde nós vamos conhecer todas as pessoas, cuidar de todas elas e amparar todas elas, discipulando. Nunca vamos deixar de ter o caráter evangelismo com o evangelho de impacto, mas também vamos cuidar dos que estão dentro. A Bíblia nos ensina isso, de levar o evangelho, de proclamar as boas novas, mas também nós não podemos deixar de cuidar dos domésticos na fé. Tem muitos irmãos da nossa igreja que estão doentes, que estão afastados há um tempo da igreja, e eu tenho feito visitas, levado ceia, e alguns deles já me disseram assim: pensei que vocês tinham esquecido de mim. E eu fico muito triste quando eu ouço isso, porque nós temos a possibilidade de fazer esse grupo familiar na casa desses irmãos. E ali a gente tem um tempo agradável junto com cada um deles. Por fim, a ideia de criar, de desenvolver, de começar esse grupo familiar, o nosso céu, que já existe, expandindo, é fazer com que os membros de Gerizim sejam cada vez mais amados, abraçados, acolhidos, cuidados e não esquecidos. Nós vamos atrás de cada um deles. Nós vamos atrás de todos os membros de Gerizim. Nós vamos cuidar de cada um deles. E eu não posso fazer isso só. Eu não tenho condição, eu não tenho um braço para fazer isso sozinho. E nem é meu papel sozinho. É papel de toda a igreja. E eu conto com você para participar comigo desse novo processo de acolhimento, cuidado com o evangelho relacional através do pequeno grupo, do grupo familiar do nosso céu. Deus te abençoe e nós vamos nos falando por aqui sempre, querendo Deus. Até a próxima.